Olá pessoal, espero que estejam todos bem, né? Como vocês viram, o título é Está Tudo Bem, né? É o último vídeo sobre o assunto e alguns conselhos, tá? Então assim, gente, eu não vou entrar em detalhes, né? Eu não vou trazer mais esse caso aqui, tá? Para não estender essa energia, tá? Eu acredito, eu torço que seja o último movimento que eu tive que fazer, mas eu fiz coisas para garantir que as coisas fossem se resolvidas da forma mais pacífica possível, para que ninguém tivesse que ter nenhum prejuízo, tá? E eu não tô falando isso por medo, tá? Nenhum da minha parte, porque realmente, como eu falei no primeiro vídeo, eu tenho a prova de tudo que eu fiz, eu sei, sabe, eu sei do meu lado, né? Mas foi aquela coisa, cansado, né? Vendo até onde o medo, o desespero me levou, né? Porque nessa de tentar sair daqui, eu acabei me metendo numa situação mais complicada, né? De uma pessoa que tenta se aproveitar da minha situação, né? Aquelas pessoas que vê alguém desesperado e tenta se aproveitar, né? Sugar mais ainda, né? Aproveitando que a pessoa não está conseguindo pensar direito. Então eu fiz uma coisa, né? Um acordo, né? Para que as coisas ficassem em paz, né? Coloquei uma condição para que tudo se resolvesse de forma em paz até a minha saída daqui, porque eu tive que voltar para cá, né? Por ter caído nas mãos de uma pessoa que estava bem aproveitadora para cima de mim, né? Mas assim, gente, como eu disse, é o último vídeo sobre o assunto, tá? É o último vídeo sobre o assunto. Eu vou ficar onde estou até a minha mudança, que vai ser até o final do mês, tá? Eu já estou na escolha de 2 lugares, né? Tô decidindo 2 lugares aí, né? Tô vendo se aparece mais uma possibilidade. Então, esse mês não vai ter mais vídeos, tá? Do meu canal. E vai ter no começo de fevereiro. No começo de fevereiro eu vou voltar a trabalhar, trazer as leituras para vocês, tá? Porque eu vou precisar de um tempo para respirar também. Queria agradecer não só a ajuda de todos vocês, eu ainda não consegui responder e-mails, não consegui responder WhatsApp, não consegui responder nada, né? Eu confesso que eu estou vendo algumas leituras no YouTube, tá? De alguns outros tarólogos também, porque a gente se assiste, né? Isso não é novidade para ninguém, né? Para assim, para trazer, né, outros pontos de vista para a mente, né, para ajudar a mudar a direção do meu pensamento, né? Então assim, não vai ter mais vídeos aqui, mas eu gostaria de ser muito grato a vocês, tá? E saibam que assim, nada do que eu fiz assim realmente para tentar chamar alguma atenção, sabe? É o que uma amiga minha me disse, que eu vou usar as palavras dela, né? Ela falou para mim assim: Bruno, eu te conheço e sei que você é muito discreto em relação à sua vida. Quando eu vi aquele vídeo, eu fiquei preocupada, porque eu sabia que você estava precisando mesmo. E realmente é isso, gente, tá? Eu não gosto muito de expor minha vida pessoal, tá? Porque assim, quando a gente passa a depender muito da aprovação dos outros, a gente esquece de olhar a beleza do momento presente, né? Então eu foco muito em viver cada momento, sabe? E não em colocar na mão de uma rede social que a minha felicidade, a minha satisfação, né? Então, saibam disso, gente, tá? Eu só fiz o vídeo num momento, assim, de último recurso, né? Diante de tudo que eu estava vivendo. E não só queria agradecer a vocês, tá? Mas a toda a espiritualidade, tá? Eu vou dizer alguns nomes aqui que eu não vou dizer por ego ou para chamar atenção, tá? Porque eu tive muito problema em aceitar a presença dessas entidades na minha vida. Problema não com as entidades, mas sabe, eu não queria aceitar. Foram anos até começar a aceitar essas entidades na minha vida da forma como aceito hoje, tá? Que é a Pombagira, Rainha das Sete Encruzilhadas, e o Exu Tranca-Rua das Almas, que são os guardiões. Foi na presença deles que eu busquei força durante muito tempo nessa situação, né? Porque a coisa começou a ficar preta de uns 4 meses para cá, né? E foi na presença deles, na energia deles, que eu comecei a buscar sustento e força para lidar com tudo isso. Também agradeço a energia de Arcanjo Miguel, né? Porque é uma energia que, de certa forma, é muito forte na minha vida. E é o meu orixá, a qual me rege, né? Eu sou feito no candomblé, embora eu não participe mais da religião, sou filho de Ansan, né? De Oiá. Embora, pelo menos eu ache, né? Não sei o que todo mundo acha, mas embora eu tenha um jeito mais masculino, eu sou filho de Oiá, tá? E também é o Oxumaré, porque em todas as casas de candomblé que eu passei na minha vida, eram casas de Oxumaré, né? Por mais que eu não tenha escolhido. Quando eu entrava na casa de candomblé, eu descobria que o pai de santo era de Oxumaré, o orixá mais alto da casa era Oxumaré. Né? Então eu agradeço essas forças espirituais também e digo o nome delas aqui para que sejam lembradas, tá? E não só, mas para que aqueles que têm fé nessas entidades, né, busquem mais ainda a presença delas, tá? E os conselhos que eu queria deixar, gente, são conselhos, assim, aprendizados, né, que eu tive com tudo isso, tá? Então, assim, aprendizados em relação a pessoas. E primeiro,
eu vou falar sobre uma situação que tem vários vídeos na internet falando sobre isso, mas eu me sinto obrigado a falar sobre isso porque realmente eu vi isso com meus olhos, tá? É, que é a situação de como funciona um narcisista, tá? Como funciona um narcisista. Aqui não é mais falando sobre a pessoa, mas é a minha parte, junto com esse grupo de pessoas e psicólogas que falam sobre como é um narcisista, né? Tem muitos psicólogos falando disso no YouTube. Eu vi isso com meus olhos, então eu vou fazer minha parte para se juntar a esse grupo, tá? E depois eu vou falar sobre outro tipo de situação que vocês devem tomar cuidado, que é em relação a pessoas que gostam de pessoas que são vulneráveis, tá? Que foi o caso que aconteceu comigo quando eu tentei sair daqui, né? Que eu caí na mão de uma pessoa muito aproveitadora, tá? Para vocês essa parte, tá? Para vocês ficarem espertos. Então, assim, gente, o que aconteceu? Como que eu descobri que eu estava lidando com uma situação assim de narcisismo, né? Eu já estava desesperado, sem saber o que fazer, porque eu não sabia o que pensar mais, eu não sabia como agir, eu não sabia onde buscar respostas. É, e assim, sabe? Ah, eu sou tarólogo, tudo bem. O tarô ele mostra as coisas, mas jogar pra gente é muito complicado, jogar pra gente mesmo, sabe? E eu, por não saber o que estava acontecendo comigo, eu não sabia que direção as coisas estavam tomando, eu também não decidi jogar com ninguém, né? Então eu fiquei pelo meu próprio pensamento só confuso. E uma vez eu estava muito mal, né? Eu sou difícil de chorar, eu sou muito difícil de chorar, e eu comecei a chorar à noite. Aí eu acordei, né? Acordei com uma presença de uma entidade feminina, né? Que eu sei qual é, mas nesse caso eu não vou dizer aqui. Mas a presença dessa entidade fez eu acordar. E na hora que eu acordei, a palavra narcisista veio na minha mente, né? Como se essa entidade tivesse provocado essa palavra. E eu posso falar isso por verdade, pela espiritualidade. Eu não pensei nesse nome. Eu acordei com a presença dessa entidade feminina e a narcisista na minha mente. E na minha mente eu fiquei pensando ali, né, durante uma hora, mas por que eu acordei com esse nome, etc e tal, né? Porque pra mim narcisista é pessoa vaidosa. Eu era bem ignorante nesse assunto. Isso faz uns 4 meses, eu acho, ou pouco menos. E aí aquilo ficou na minha mente, eu pensei, meu, se isso me veio pela intuição, por uma entidade, isso tem algo muito mais profundo para mim estudar, né? E eu digitei no YouTube, e para que eu fui fazer aquilo, né? Aí eu vi no YouTube vídeos, né, de um transtorno, né, psicológico, né, chamado narcisismo, né? E eu comecei a ver aqueles vídeos, né, vários, e eu comecei a entrar em desespero, porque eu estava vendo tudo o que eu estava vivendo, eu estava vendo naqueles vídeos, né? Tudo que eu estava vivendo, eu estava vendo naqueles vídeos. Tudo, todas as partes, em cada detalhe, né? E eu comecei a analisar, né? E comecei a ver mesmo o porquê eu estava confuso, o porquê eu estava mal. E é sobre isso que vocês devem ficar espertos, gente, porque a primeira coisa que o narcisista faz quando se aproxima de você é te confundir. E assim, é qualquer brecha que você dá. É como se fosse uma barata, sabe? Que consegue passar, às vezes, por uma fresta, assim, mínima, entende? É uma coisa desse tipo, sabe? É como se fosse um polvo que consegue entrar numa garrafa pelo buraco, sabe? Você não percebe quando já entrou dentro de você, quando já entrou na sua mente, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês ficarem espertos sobre como perceber é o seguinte: o narcisista, basicamente, ele pode ser um namorado, ele pode ser um patrão, ele pode ser um amigo, pode ser qualquer tipo de pessoa na tua vida, tá? No meu caso foi um amigo, mas o que acontece? Essa pessoa, ela chega, assim, te conquistando de uma forma, te colocando é, agrados e favores, tudo de uma forma que, assim, você não consegue pensar, você não consegue fugir, né? Quem me conhece sabe que eu não sou alguém aproveitador e interesseiro. Então, assim, quando alguém me oferece alguma coisa, eu só aceito se eu realmente preciso. Então, se você tem esse filtro, sabe que o narcisista ele vai fazer você aceitar tudo dele. Ele vai fazer. E não estou dizendo que toda pessoa que chega te agradando, que chega te ajudando é narcisista. Não, não é isso. Acontece que o narcisista ele te confunde, ele não te dá espaço para pensar. Ele não te dá espaço para respirar e pensar sobre aquela situação. Entende? E ele busca antes saber sobre toda a sua vida, sobre toda a sua fragilidade, sobre tudo o que está acontecendo, para no meio disso saber em que pontos tocar em você. Então é um tipo de pessoa covarde, tá? É um tipo de pessoa covarde porque assim, primeiro vai criar uma sensação de confiança em você, tá?
vai criar uma sensação de confiança, vai identificar seus pontos fracos, e na base desses pontos fracos, eles vão meter todas os venenos, né, as manipulações. Né? E quando você percebe, você está no meio de uma situação que nem você sabe mais o que está acontecendo. E justamente porque você não sabe mais o que está acontecendo, você acaba se entregando, né? E no meio disso, gente, o que ocorre muito? Ocorre muito, assim, através de, sabe, através de uma manipulação psicológica e emocional, já que a pessoa sabe seus pontos fracos, né? Já que a pessoa sabe tudo sobre a sua vida, você não percebe quando você está começando a ser conduzido pela pessoa. Você não percebe, né? Você não percebe. Mas, basicamente, tudo que o narcisista faz, em resumo, em início, né? É massagear o teu emocional, tá? Através das suas fragilidades. É suprir de forma falsa algumas coisas, né? Que, de repente, ele identifica que você sabe, que você tá precisando, né? Dentro de você. E, assim, às vezes são coisas que você nem sabe que precisa. Mas é como se o narcisista usasse da psicologia, e eu vou falar que eles estudam psicologia, tá? Para poder manipular as pessoas. Eles estudam psicologia. Eles estudam a mente das pessoas para poder manipular as pessoas, tá? E no meio disso, ele vai te controlando, vai te suprindo, né? Acontece que o quê? Com o tempo, você vai percebendo que se trata apenas de uma subtração. Você percebe que não é uma troca, em nenhum momento. Quando você vai ver no final, tudo se trata de uma subtração, porque quando você menos espera, você está servindo essa pessoa de alguma forma. Né? E não é uma forma leve, você está servindo essa pessoa em tudo, a ponto de, às vezes, deixar de pensar na sua vida pessoal para pensar na presença da pessoa. Né? Para pensar na presença da pessoa, para pensar em estar preparado para a pessoa, para quando a pessoa vai aparecer, e às vezes readiando, reprogramando sua vida para a pessoa ficar presente. Né? E quando você percebe isso, é o momento onde você começa a acordar. Né? E quando ocorre esse despertar, né, é natural que você, né, como no caso eu fiz, você comece a cortar. Né? E quando você começa a cortar, é a hora que o narcisista começa a usar de tudo que ele descobriu sobre você contra você, né? Então, já que ele sabe seus pontos fracos, ele começa a psicologicamente, emocionalmente te agredir, né? Tem o caso dos narcisismos mais graves, né? Que são um nível mais alto de psicopatia, né? Onde as agressões são físicas, né? Etc e tal. Mas no meu caso foi psicológico e a maioria dos casos é assim. Mas você percebe uma brincadeira, um jogo da pessoa, onde você sempre, não importa o que a pessoa faça, não importa o que a pessoa faça, ele sempre vai dar um jeito para fazer você achar que você merece aquilo, né? Para fazer você achar que você tem que viver com aquilo. Eles chegam ao ponto de fazer vocês realmente perderem toda a crença de qualidade em si mesmos, né? Para que vocês achem que vocês são as pessoas loucas e desequilibradas, né? E como essas pessoas desse tipo não é um crime ser narcisista, né? Porque para uma pessoa dessa passar num psicólogo ou num psiquiatra para se trabalhar, tem que querer. Então essas pessoas elas andam em todos os lugares, são pessoas comuns, né? Então você nunca sabe quando você vai lidar de cara com um, tá? Mas além de tudo isso que eu falei, qual a principal característica, tá? O narcisista, né? E isso eu tô falando, gente, não só baseado nos vídeos que eu estudei, né? Que eu vou deixar uma playlist aqui embaixo, tá? Mas também baseado no que eu vi com os meus olhos, tá? No que eu vi com os meus olhos. O narcisista, ele não tem uma base em si mesmo, entende? Ele não tem uma base em si mesmo, né? Não é o tipo de pessoa que consegue se sentir bem em si, que consegue se encontrar dentro de si, que consegue dentro de si encontrar a própria presença. Porque a presença dele, ele se sentir vivo, depende do que ele constrói para os outros, né? Então, é uma pessoa que basicamente ela vive de um personagem, ela alimenta com tal força esse personagem, né? É como se beber água, é como se alimentar esse personagem fosse mais importante que comer e beber água, né? Então, assim, o narcisista, ele não vai, assim, sabe, por exemplo, a gente que medita. A gente medita, encontra uma paz dentro de si mesmo, encontra um conforto dentro de si mesmo, porque a gente encontra a presença divina que é maior do que toda a satisfação material da vida dentro de nós. Então, baseado nessa conexão com a presença divina, com o eu interior que é maior, traz uma satisfação muito maior do que qualquer coisa material,
meditadores, espiritualistas e até pessoas comuns que meditam conseguem seguir em frente, ter força. O narcisista não. Como ele não consegue encontrar essa base sólida dentro dele, então ele vive a todo momento com isso, né? Buscando bombardear alguém de sedução e confortos emocionais, tá? Para depois, né? Sentir que a presença dele é importante conforme o dano que ele causa na vida daquela pessoa. Tipo assim, eu prejudiquei uma pessoa, então agora eu existo, entende? A percepção da própria presença do narcisista está ligado a ele perceber que ele causou um impacto na vida de alguém, né? Causou um impacto na vida de alguém. Então vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de pessoa, tá? Porque é o que eu falei, quando aparecem, o termo, não sei se seria um termo técnico, né? Mas os psicólogos, as pessoas que explicam sobre isso no YouTube, né? Que são mais especialistas, aqui eu estou falando baseado na experiência, chamam isso de bombardeio de amor. Independente de ser um amigo, de ser um namorado, de ser um chefe, de ser um familiar, chamam isso de bombardeio de amor. Por que bombardeio? Porque você não consegue sair. É tanta coisa que você não percebe, você não consegue pensar, entende? Você não consegue recusar, porque fica aquela impressão de que se você recusar, você vai ser mal educado, né? E geralmente eles vão atrás de pessoas que são bem empatas, que são pessoas que eles sabem que não vão recusar, né? Que são pessoas que sabem, que se preocupam em não trazer para o outro um desconforto, né? Então, assim, gente, é um conselho que eu dou para vocês, né? Vejam a playlist aqui embaixo sobre narcisismo com vários outros psicólogos, não porque eu não sou, né? Psicólogo. Mas vejam a playlist aqui embaixo, tá? Com vários psicólogos, especialistas falando sobre isso. Não são os únicos, mas são alguns dos que eu vi para identificar tudo isso, tá? Assim, gente, tomem cuidado, tá? Para quem vocês entregam o sentimento de vocês, para quem vocês entregam a confiança, né? De entregar as emoções de vocês. Tomem cuidado com quem vocês permitem entrar na vida de vocês. Eu não estou dizendo que uma pessoa que te trata bem é narcisista. Não. Mas o narcisista, ele te sufoca. Ele te sufoca no bom tratamento. E ele vai, de alguma forma, fazer você querer falar sobre tudo sobre sua vida, até ele identificar seus traumas. E depois começa o inferno. Entende? Como eu falei, é como se fosse um psicólogo. Só que é um psicólogo voltado à destruição e não à cura. Entende? À destruição e ao egoísmo e não à cura. Tá? E sobre outra situação que eu queria deixar claro para vocês, gente, tomem cuidado, tá? Não é que vocês não devem pedir ajuda, tá? Mas em momento onde vocês estiverem em dificuldades, se vocês tiverem que pedir ajuda a alguém, eu não pedi, no meu caso, né? Essa pessoa veio também e eu aceitei, né? Mas caso vocês tenham que aceitar a ajuda de alguém, toma cuidado, tá? Se você estiver muito vulnerável, se você estiver numa situação onde você não tem um plano A, um plano B, tá? Porque nessa situação toda, no último vídeo, onde eu tô de branco, né? Eu caí na mão de uma pessoa, não vou citar nomes aqui, né? E essa pessoa veio com toda uma caridade para mim, né? E isso é para vocês tomarem cuidado. Eu não tô querendo me colocar aqui. É para vocês pegarem que isso pode acontecer com qualquer um, tá? E eu fui, né? E assim, gente, eu fui disposto a ajudar, fui disposto a dividir contas, a fazer tudo, né? É uma pessoa que eu já conhecia, eu já tinha visto umas 3 ou 4 vezes, né? Em alguns tipos de situações. E quando eu cheguei na casa dessa pessoa, né? Pra chamar e pra vir na minha casa, como essa pessoa já me visitou algumas vezes, antes disso tudo acontecer, essa pessoa sempre foi um amor. Quando eu cheguei na casa da pessoa, parecia que eu estava lidando com outra pessoa. Parecia que era outro ser. Virou 360 da água para o vinho. Eu cheguei na casa dessa pessoa, essa pessoa já começou com uma série de exigências no que diz respeito a gastos, né? E assim, como se eu não tivesse que mudar, como se eu não tivesse problema maior para resolver. E isso que eu me propus a ajudar, né? Eu me propus a ajudar, né? E quando eu percebi, eu decidi que eu ia oferecer uma diária para que eu pudesse controlar os meus gastos, né? E não ficar só na base do que essa pessoa queria, que senão ia acabar o dinheiro, etc e tal, né? E basicamente o que ocorreu é que não bastou oferecer uma diária, essa pessoa queria sempre mais e mais e mais e mais. Chegou um momento onde a pessoa começou a querer me tratar como empregado, chegou um momento onde a pessoa exigiu
com voz grossa e ofensas para que eu parasse de conversar com pessoas sobre o que eu estava vivendo. Ou seja, eu estava tentando resolver meu problema, procurar casa, conversando com advogados, né? Conversando com várias, tentando resolver o que eu estava. Eu não fui para morar com a pessoa, né? Não fui para morar com a pessoa, fui porque a pessoa me ofereceu uma ajuda até eu resolver minha situação. E no final a pessoa estava insistindo demais para que eu ficasse numa casa vizinha dela, né? Então a pessoa de certa forma estava querendo se aproveitar de todos os modos ali da minha vulnerabilidade, porque eu não gosto de falar isso, mas eu estive vulnerável durante muito tempo para tentar me sugar de alguma forma, né? E isso não foi a primeira vez que aconteceu comigo, né? Teve outro momento, numa situação onde eu saí de casa pela primeira vez, né? Onde um amigo tentou fazer isso comigo, né? Amigo, né? Eu também fui com valor de aluguel combinado, valor de contas a dividir combinado, valor de comida a dividir combinado. Eu paguei meu aluguel, paguei minha parte da conta, paguei tudo. Quando eu fui ver, eu estava sustentando a casa inteira e todo mundo decidiu ficar sem dinheiro, né? E eu saí e a vida deles continuaram normal. Ou seja, vamos. Toma cuidado com esse tipo de gente, sabe? Que procura sempre na vulnerabilidade de alguém uma forma de se sustentar, uma forma de estar em pé, uma forma de se aproveitar, né? E isso ocorreu, essas duas situações, entre pessoas que são espiritualistas, entre pessoas que adoram falar em Deus, entre pessoas que adoram falar de religiosidade, tá? É por isso que eu falo, gente, a aparência, né? É, o quanto as pessoas querem mostrar que são belas nunca é suficiente para você ter certeza sobre o que alguém é. Nunca é. Nunca é, nunca é, tá? Então é isso, gente. Eu deixo esse vídeo aqui, tá? Como último vídeo sobre o assunto, para deixar claro que tá tudo em paz, tá? Eu estou na casa, tá? É porque se eu sair daqui, como aconteceu agora que eu falei, eu posso, no desespero e guiado pelo medo, eu posso cair na mão de uma pessoa que vai se aproveitar de mim, né? Eu fiz um combinado, tá? O advogado, fala real, o advogado dele entrou em contato comigo, né? Eu tenho a gravação porque ele me ligou e eu gravei a ligação desse advogado. Não sei se ele sabe disso, mas eu gravei, tá? A ligação dele, né? Para me aconselhar no meio de tudo isso, né? Ele não fez nenhuma coisa assim manipuladora para tentar me provocar. Se ele tentou me prejudicar de alguma forma foi na esperança de, através do meu desespero, eu acabar xingando, acabar fazendo alguma coisa. Mas da boca dele não saiu nada, assim, de forma externa, né? De forma externa, ele não fez nada para tentar me manipular, né? E diante dessa abertura, o que eu fiz, na verdade, foi propor que eu não ia fazer nada desde que eu ficasse em paz. E como agora eu estou lidando com o advogado dele, e um advogado sabe falar com seu cliente de uma forma mais realista, né? Então acredito que as coisas realmente vão ficar em paz, né? Foi essa a proposta que eu fiz. Desde que eu fique em paz e saia daqui, cumpra até meu último dia, eu tenho até o fim do mês para sair daqui, né? Eu vou fazer. Eu vou deixar essa energia morrer no meu passado, né? E todo mundo vai ficar em paz, tá? Então esse vídeo é para dizer para vocês que está tudo bem, tá? Os outros vídeos vão continuar por medida de segurança, né? Eu não vou voltar atrás com nada do que eu fiz, boletim de ocorrência, né? Mas tudo vai ficar em pé. Mas eu só não vou seguir adiante, né? Mas tudo vai ficar em pé no prazo que eu tenho para caso alguma coisa aconteça, alguma surpresa não muito agradável, né? Mas acredito que estou seguro, né? De certa forma não foi minha intenção, não foi minha intenção. Eu falo por toda a minha espiritualidade, sabe? Pela Pombagira, pelo Exu que eu citei aqui, que são meus guardiões, por Arcanjo Miguel, Inhansã, Oxumaré, sabe? Eu não fiz nada disso planejado, mas sem querer eu acabei armando um campo minado à minha volta. Então, assim, eu vou me sentir seguro para seguir minha vida em paz, tá? Então, esse mês para mim é de descanso, vocês não vão ver mais vídeos meus, né, sobre esse assunto. Então é por vocês, para deixar vocês em paz também, porque eu sei que muita gente ficou preocupada. Eu não estou conseguindo olhar os comentários, né? Não estou conseguindo olhar os comentários, mas às vezes sobe na barra de notificação do meu celular e eu vejo que tem gente preocupada demais. Então, assim, é por vocês, tá? Para deixar vocês todos em paz, tá? E é isso, gente. Tá? Eu já estou vendo 2 lugares, né? Praticamente já estão fechados, né? Eu só estou organizando para onde que eu vou, né? E planejando minha mudança, tem muita coisa a fazer. E mês que vem tudo continua, tá? Mês que vem tudo continua, porque esse mês para mim vai ser de descanso, tá, gente? Então é isso, agradeço a presença de todos vocês, as orações de todos vocês, a energia que todos vocês emanaram para mim, a essa egrégora que
Eu não esperava, mas foi formada, tá? E é o seguinte, gente, a justiça maior pertence a Deus, né? Não Deus, não o Deus que... Como que eu posso dizer? É que eu perdi a frase. Mas tem um olho, né? Tem um olho de um Deus vendo todas as coisas, né? De um Deus que não tem forma apreciável pela mente e não tem nome pronunciável pela boca do homem, né? É nisso que eu acredito. Isso está acima de todas as leis, né? Então, a minha instrução, inclusive da minha espiritualidade, é deixar tudo isso em paz. É deixar tudo isso em paz, né? Dar um voto de confiança a esse acordo que foi feito, tá? Porque senão eu posso acabar levando essa energia para os outros dias da minha vida e acabar me contaminando mais do que já me contaminei e por hora já chega, tá? Então é isso, gente. Por hora já chega não. Eu quero, né, que realmente isso se elimine, tá? Então é isso, gente, tá? Fevereiro, tô de volta aí, tá? Daqui pra frente é só descanso. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.